Oi, turminha, tudo bem? Mais uma semana de estudos, vamos lá? Língua portuguesa, iniciando a apostila do segundo bimestre. Acredito que todos vocês já foram buscar no colégio. Então, nós vamos iniciar hoje, tá bom? Com um tema super importante, super indispensável, né, para todos nós, que é a água. Falaremos no bimestre sobre a água, tanto em português quanto em matemática e as demais matérias, de formas diferentes, é claro. Então, para começar, nós vamos ler esse texto. Imagens e palavras falam da água e, na sequência, uma curiosidade. Lembram que vocês fizeram uma atividade recentemente sobre Você Sabia? Era uma ideia de atividade que vocês precisariam fazer sobre uma curiosidade de alguma coisa, não é mesmo? Hoje nós vamos ler curiosidades sobre a água. Vamos lá? Acompanhe com a pro. Imagens e palavras falam da água. A água é o líquido mais importante que há no nosso planeta. Ela é essencial à vida, porém está cada vez mais escassa. Portanto, é importante que poupemos, que a respeitemos e que a protejamos. Vamos ler então um pouquinho mais sobre a água. Você sabia que o Brasil é um dos países mais ricos em água do planeta e que cerca de 12% da água doce superficial disponível na Terra estão aqui? Você sabia que um dos principais problemas que surgiu neste século é a crescente contaminação da água? E você sabia que cada brasileiro gasta em média 200 litros de água por dia? E que apenas metade disso seria suficiente para suprir todas as suas necessidades? Curiosidades, né, gente? Às vezes a gente tem tudo ali na nossa mão e a gente não pensa se a gente está gastando, se não está gastando, se está cuidando bem, se não está, né? E o caso da água, nós precisamos pensar e repensar sempre, né? Por quê? Se o nosso planeta tem tanta água, por que será que existe, então, o perigo de faltar água para nós? E se a gente quer que a água não acabe, não falte água para nós, como que nós podemos agir no nosso dia a dia para conservar essa água, para economizar, para conservar, para que não falte? Porque já pensou, gente, o nosso mundo sem água? Para fazer comida, para tomar banho, para até usar o banheiro, né? Pensa, nessa época de pandemia que nós vivemos, que temos que ficar lavando as nossas mãos toda hora. Imagina se não tivéssemos água saindo da torneira. Então, realmente, é necessário que nós pensemos a respeito, não é mesmo? Então, na próxima página, nós faremos atividades sobre a água. Lembrando que o Dia Mundial da Água foi comemorado no dia 22 de março. Todo ano é comemorado nessa data. Vocês fizeram nessa semana a atividade sobre a água que eu enviei, mas nós vamos continuar no livro, porque o tema é importantíssimo e a gente não pode deixar de falar. Então, o que é a primeira atividade? Pesquisar quem foi o responsável pela instituição do Dia Mundial da Água. Por que será que esse Dia Mundial da Água foi criado? Então, vocês terão que pesquisar por que existe esse dia comemorativo e quem foi o responsável por esse dia, pela criação dessa data. Quem foi que criou o Dia Mundial da Água? Então, aí é a primeira tarefa de vocês. Na sequência, uma tarefa muito divertida que vocês adoram, que é o caça-palavras. Então, a água é essencial à vida e pode ser utilizada em diversas atividades do ser humano. Então, vocês vão observar no quadro 10 situações em que a água pode ser utilizada e vão procurar. Lembrando que sempre como vocês fazem, encontrou a palavrinha, risca ela no quadro e já pinta ela no caça, ok? Então, a água pode ser encontrada na irrigação, para fazer higiene, para fazer limpeza. As grandes indústrias usam água para geração de energia, navegação, o consumo pessoal, pesca, para o lazer e a culinária também. Então, todos esses temas necessitam de água. Então, encontrem aí essas 10 situações no caça-palavra. Tudo bem? Então, para a página seguinte, nós vamos observar
esse poema, vocês podem verificar que lá na postagem foi solicitado que vocês façam a leitura para poder realizar as atividades das próximas páginas. Então, observem aí, leia com atenção a imagem e os textos a seguir. Hoje é um bom dia para lembrar que a água é um bem infinito, enquanto dure. Então, leiam aí a curiosidade mais abaixo, essas letrinhas menores, podem fazer a leitura. E aí vocês percebam que embaixo tem algumas perguntinhas que na sala normalmente nós só conversaríamos a respeito. Mas como nós estamos longe, eu preciso saber o que você pensa. Então vamos lá, ó. Primeira, você concorda que a água é um bem infinito? O que é infinito? Que nunca acaba, não é mesmo? Justifique. Então eu vou pedir para que você vá no seu caderninho de português, identifique lá a data que você está realizando essa atividade, identifique lá a página 10 do livro de português e vai copiar a perguntinha e responder. Você concorda que a água é um bem infinito? Justifique. Copie essa pergunta e dê a sua resposta. Depois, em sua opinião, qual a importância da água na vida das pessoas? Vai copiar essa perguntinha e vai responder a sua opinião, ok? Por que você acha que a água é importante para a vida das pessoas? E depois, o que significa dizer que esse bem, a água, é infinito enquanto dure? Quando o poema aí, Soneto de Fidelidade, diz que a água é um bem infinito enquanto dure, o que isso quer dizer? Então, responda também no caderno essa perguntinha, ok? Próxima página. Como é possível ser infinito e poder acabar enquanto dure? Mais uma perguntinha para o caderno. Uma na sequência da outra, tá, gente? Porque estamos falando do mesmo assunto, estamos em português. A que dia o texto está se referindo? Então, o texto está se referindo ao dia do quê? O que se comemora nesse dia? E depois, em sua opinião, a data de 22 de março é importante na luta em defesa da preservação da natureza? Mais uma vez, você vai responder com a sua opinião. Você acha que é importante ter uma data do Dia Mundial da Água para conscientizar as pessoas sobre a preservação da água, da natureza? Então, dê a sua resposta também no caderno, ok? E aí, tem a página seguinte, falando também em continuidade do que nós lemos. Então, qual é o gênero textual que veicula essa imagem? É um conto? É uma reportagem? Uma propaganda? Então, você vai assinalar com X a resposta que você achar correta. A 4, observe a imagem e responda. O que pode representar a imagem que ilustra esse texto? Tá vendo que? Vamos voltar lá. Nós temos aqui a frase do poema e ao fundo tem uma imagem. Aqui, continuação, uma outra imagem. O que você acha que essa imagem representa? O texto que a gente está falando. Imaginem aí na cabecinha de vocês e responda na letra A da 4. Depois, na letra B, compare o tamanho do barco com o tamanho do rio em que ele navega. E aí você vai responder. O que você acha que a imagem quis mostrar? Tá vendo o barquinho na página anterior? Olha o tamanho das águas, né? Olha a imensidão das águas e olha o tamanhozinho do barco. Então, o que a pessoa que colocou essa foto quis representar, quis dizer com isso? Você acha que essa imagem quis mostrar o quê? Então, vai dar a sua opinião também. Na 5, a que o texto está se referindo? É o Dia Mundial do Rio, o Dia Mundial do Transporte Aquático ou o Dia Mundial da Água? Fácil, né, gente? Depois, copie do texto a frase que confirma a sua resposta. Então, você vai marcar o X na alternativa correta e explicar com a frase retirada do texto a frase que confirma a sua resposta. E na 6, por
que a Eletronorte fez uma homenagem ao Dia Mundial da Água? Então, aí tem a ver com o texto que foi lido e principalmente com a pesquisa que vocês vão fazer. Então, façam a pesquisa e respondam as atividades até a página 12. Nós ficaremos por aqui na lição de português. Por quê? Porque na postagem vocês viram que tem uma indicação de uma leitura de um livro que está disponível para vocês no Drive do colégio e se você não encontrar, no grupo da nossa sala. O livro As Crianças que Viram o Mundo Parar. Então, assim, vocês vão fazer a leitura. É um livro muito gostoso de ler, uma leitura bem legal, bem colorida, bem divertida, falando sobre esse assunto que estamos vivendo. Então, leiam o texto e no caderno de língua portuguesa ou em folhas de sulfite, vocês vão realizar as atividades propostas no livro. Então, no livro que vocês vão ler, as autoras propuseram atividades. Então, vocês têm lá perguntas como: como você se sente longe da escola? Na sua opinião, o que tem acontecido de bom nesse período em casa? Conte-nos ou desenhe algo que você tenha aprendido de novo. Você está fazendo coisas diferentes nesse tempo em que tudo parou do lado de fora? Então, assim, observem as perguntas da postagem, observem as orientações que essa atividade do livro é para ser feita no caderno de português. Se por acaso você não encontrou o livro ou você não recebeu, me chama que eu envio, ok? A gente tem esse livro em PDF, dá para mandar pelo WhatsApp, para ninguém ficar sem, ok? E você realiza então as atividades de acordo com o que está lá no livro. Sei que vocês vão gostar bastante, é uma atividade muito legal, muito orientadora, muito objetiva e divertida também. Tudo bem, turminha? Até a próxima aula. Olá, turminha! Mais uma aula de matemática, vamos lá? Hoje nós falaremos de um tema bastante interessante, viu? Como eu disse na aula de português, esse bimestre nós falaremos muito, em todas as disciplinas, sobre o tema da água. Só que de diferentes formas. Em matemática, por exemplo, nós vamos aprender o que é litro, o que é mililitro, de que forma nós escrevemos isso, de que forma a gente entende o quanto é o que, não é mesmo? Difícil, parece, né? Mas não é. Vamos lá para a leitura então da página 58. Um copo, 1 litro, quanta água! Isso já aconteceu com você? Bom dia, filho! Bom dia! Acho que em dias de chuva não se vai para a escola. Que nada! A água está em todo lugar, no suco, no leite ou no chá, até no pão tem água, não se pode fugir dela. Mas você precisa mesmo é de água para acordar. Venha! O que colocam na água que as mães bebem de manhã? A tirinha acaba se tornando engraçada, não é mesmo? Porém, a mãe do nosso colega tem razão. A água está presente em tudo o que fazemos, praticamente tudo o que fazemos. E aí nós vamos então para as atividades na página 59. Acompanhem aí. Em que horário se passa essa história em quadrinhos? Percebam que dá para entender quando isso aconteceu. Foi de manhã? Foi à tarde? Foi à noite? Qual é o assunto principal? De acordo com a história, onde há água? E quais são? É possível saber quanto de água ou quanta água tem em cada produto? Então, essa é apenas uma reflexãozinha que nós precisamos fazer. De acordo com a historinha do nosso amigo, a gente consegue saber em que hora essa historinha aconteceu, em que período do dia, né? Se manhã, tarde ou noite. Qual é o principal assunto? Eles estavam falando do quê? Da água, não é mesmo? E de acordo com essa historinha, onde tem água? A mãe dele acabou explicando, não foi? Ele disse que choveu, chuva é água. A mãe explicou que em alguns lugares tem água, em alguns alimentos que parecem que não tem água, mas foram feitos com água e precisou da água para aquele produto existir.
E também na hora que ele foi tomar banho, não é mesmo? Precisou da água para o banho. Então, a água está presente em praticamente todo o tempo, né, da nossa vida. Agora, a gente consegue saber, por exemplo, quanto de água foi usado em cada produto para ser produzido? É mais difícil saber, não é mesmo? Então, vamos para as atividades. Número 1. Em sua opinião, em qual dos dois produtos tem mais água na composição? Suco ou pão? Por quê? Então, vocês vão ter que imaginar, será que tem mais água no pão ou mais água no suco? O que vocês acham? Dá para saber, não é mesmo, gente? Respondam aí. 2. Você já ouviu falar em água potável? E o que é? Porque nós trabalhamos isso também, né? Em algumas das postagens, em uma das postagens, inclusive eu acho que foi em março, sobre a atividade da água que eu mandei para vocês, que fala, né, o que é água potável. Então, vocês vão explicar se vocês já ouviram esse termo e o que significa água potável. Na 3. A água tratada que chega até as torneiras das nossas casas normalmente é comercializada por uma empresa. Qual é o nome da empresa que trata e fornece água na sua cidade? É aquela empresa para quem a mãe ou o pai precisa pagar a conta todos os meses, não é mesmo? Então, aí, se você não lembra, pede aí para a mãe, para o pai ajudar para refrescar a sua memória com o nome dessa empresa. Qual é o nome da empresa que trata e fornece a água para que saia água aí limpinha na sua torneira? 4. A água pode ser medida? Conseguimos medir a quantidade de água? De que forma? Aí vocês vão ter que me responder aí no quadrinho. Como é que nós conseguimos medir a água? Existem formas de medir a quantidade, né? Então, indiquem aí nesse quadrinho. Na 5. Muitas pessoas compraram água mineral para beber. Qual é a unidade de medida usada na comercialização da água? Então, pensem aí que quando o pai, a mãe vai encomendar aí 1 galão de água para que vocês possam beber água limpa, eles vão comprar. Eles compram por peso? Por centímetros? Por litro? O que vocês acham? Então, observem bem, pensem e respondam aí, ok? Na próxima página, continuaremos falando desse assunto, porém, tem algumas imagens ilustrando para facilitar o nosso entendimento. E eu quero lembrar também que na postagem eu deixei um vídeo complementar de estudo sobre medida de capacidade, uma forma bem legal e objetiva para que vocês consigam entender melhor esse assunto. Então, se você puder, vai lá no link do YouTube que eu deixei na postagem e assista o videozinho, é bem curtinho, vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho sobre essa medida de capacidade. Tudo bem? Então vamos lá. Há diversos tipos de embalagens utilizadas para armazenar água para ser comercializada. Observe algumas delas e a sua capacidade de armazenamento. Então, nós temos um copo, duas garrafas, 3 tipos de garrafas, na verdade. O que diferencia? O tamanho, a capacidade de água que vai dentro de cada uma delas. Então, o copo só cabe 300 ml de água. A primeira garrafa cabe 500 ml de água. 500 ml é metade de 1 litro, não é mesmo? A outra garrafa cabem 2 litros de água. É como aquela garrafa de refrigerante, o mesmo tamanho, né? Só que com água. E eu tenho essa garrafa maior, que é a garrafa que cabem 5 litros de água. Então, todas elas têm água, porém, cada uma tem um limite aí de capacidade, desde o copo até a garrafa maior. Tem também os galões maiores, o de 10 litros e o de 20 litros. Normalmente, o que a gente usa em casa é esse maior de 20 litros, não é mesmo? Então, prestem atenção, o litro é a unidade fundamental para medir capacidade, isto é, quanto cabe em um recipiente. E o mililitro é um submúltiplo do litro, ou seja, cada mililitro corresponde a milésima parte do litro. E aí nós temos os símbolos, né? O símbolo do litro é o L,
e aí ele pode ser escrito dessas duas formas, e o mililitro é o ml, né, escrito dessas formas aí. Então, o que nós precisamos gravar na nossa cabecinha? Que 1 litro é o mesmo que 1000 mililitros. 1 litro, olhem lá a garrafa de... Nós não temos, né, a garrafa de 1 litro aqui. Tem só a de 2. Mas se 1 litro corresponde a 1000 mililitros, essa garrafa de 2 litros, por exemplo, tem quantos mililitros? 2000 mililitros, não é mesmo? Que é o dobro. Então, vamos para as atividades. De quanto é a capacidade? Além da água, as unidades de medida de capacidade são usadas em outros produtos. Que produtos são esses? Então, o que vocês vão precisar? Até coloquei lá na postagem os materiais necessários para essa atividade. Nós precisamos, então, deixa eu só arrumar aqui. Aí, precisamos então, de folders, providencie um folder ou um panfleto de supermercado. Sabe aqueles papéis com ofertas de produtos que vêm do supermercado? Todo bairro tem um supermercado, né? Toda cidade aí que tem o folhetinho. Então, você vai precisar de um panfleto desse, que nós chamamos de panfleto ou folder. Caso você não tenha, pode ser também rótulos de produtos. Ah, Pro, não tenho aqui nenhum folder, nenhum panfleto de supermercado. Então, aí vai ser necessário usar um rótulo de produto, de algum produto especificamente. Então, vocês vão observar atentamente as unidades de medida usadas nas embalagens dos produtos que você selecionou. Então, mesmo se você for retirar um rótulo de algum produto aí de casa, ou se você vai observar os produtos no folheto, é isso que você vai observar, as unidades de medida usadas em cada produto. Então, você vai recortar 10 figuras de produtos que utilizam unidades de medida de cidade. Então, eu preciso aí de 10 produtos diferentes que usam esse tipo de medida, o litro e o mililitro. Então, vai lá, pode achar óleo, refrigerante, suco, leite, vinagre. Tem bastante coisa aí no folheto do supermercado ou até mesmo em casa que vocês podem usar como recorte aí dessa atividade, ok? Depois que recortou as figuras, vocês vão destacar então o encarte 3 para colar essas figuras que vocês recortaram. Vai pintar ou então contornar a unidade de medida de capacidade usada nesses produtos. Então, destaquei o encarte 3, recortei as minhas 10 figuras e agora em cada produto das figurinhas que eu recortei, eu vou circular a unidade de medida de capacidade. Ok? Aí, na sequência, vocês vão observar então as outras atividades. Isso vocês podem deixar o encarte separado, que no retorno às aulas vocês vão me entregar, tudo bem? Mas eu já peço que, terminou a atividade do encarte 3, pede para a mamãe mandar uma foto para a Pro, tá bom? Que aí sempre que vocês estão mandando as atividades por foto, eu vou, das que eu estou pedindo, né? Porque as mais necessárias eu sempre estou orientando a mandar foto, a me enviar, então eu vou sempre dar um pontinho aí que o aluno fez a atividade. Então, essa é uma das atividades que eu darei o pontinho para quem fizer. Então, faça a colagem, circule aí a unidade de capacidade de medida dos produtos e tira uma fotinho e manda para a Pro, tá bom? 6. Observe a capacidade desses recipientes. Então, nós temos um balde, que cabe aí quanto de água, gente? 5 litros. Temos uma jarra com a capacidade de medida de 2 litros e uma garrafa de 1 litro. Então, vamos tentar responder? Letra A. Quantos litros de água são obtidos com 3 baldes, 2 jarras e 3 garrafas dessas? No total, se eu tiver 3 baldes, 2 jarras e uma garrafa, quantos litros eu terei aí de água? Então, basicamente é fazer uma continha, né?
Se eu quero saber 3 baldes de água e cada balde tem 5 litros, posso fazer uma multiplicação ou uma adição. Depois, mais 2 litros de água. Aliás, 2 litros não, 2 jarras, né? Então, vamos lá. 3 baldes de 5 litros, 2 jarras de 2 litros e 3 garrafas de 1 litro. Então, façam a contagem para me dar o resultado final. Quanto será que juntando 3 baldes, mais 2 jarras e mais 3 garrafas, eu vou ter em litros de água? Tudo bem até aí? Letra B. Para compor a capacidade de 3 baldes de água, quantas garrafas e jarras de água são necessárias? Então, vamos lá. Aqui eu vou precisar pensar e observar. Se você quiser ver aí em casa, esses objetos você pode até testar na prática, né? Pegar um balde de 5 litros, pegar uma jarra que caiba 2 litros e pegar 3 garrafinhas aí que caiba 1 litro em cada uma delas. Não tem problema. Então, nós vamos fazer os cálculos da mesma forma, tá bom? Então, vamos lá. Eu preciso encher esse meu balde de 5 litros. 3 baldes, na verdade. Então, eu sei que eu tenho 3 baldes e cada balde tem 5 litros. Para eu encher esses 3 baldes, quantas jarras de 2 litros serão necessárias e quantas garrafas de 1 litro para encher esses 3 baldes de água? Também, gente, continha, né? Ou multiplicação ou adição. Tudo bem? Então, nós terminamos por aqui a aula de litro e mililitro. Nós ainda falaremos desse assunto nas próximas aulas, mas assim, teve dúvida? Chama no WhatsApp, assista o videozinho que eu deixei, o vídeo de estudo complementar, para ajudá-los a entender um pouquinho melhor, tá bom? E vão tentando fazer, que eu tenho certeza que vocês farão com muito brilho, com muito capricho. E não esqueçam de mandar a foto do encarte 3 com a colagem dos produtos, tá bom? Até a próxima aula! Oi, turminha! Tudo bem? Mais uma aulinha de ciências para nós essa semana. Vamos lá? Continuar falando do tema água. Deixa eu só ajeitar aqui a página certinha. Nós iniciaremos hoje na página 103. E aí faremos a leitura desse texto aí, ó. Terra, planeta, água. Prestem bastante atenção, porque é com as informações do texto, dos gráficos que vocês vão ver aí a seguir, que nós faremos as atividades, tá bom? Então, abriram aí página 103? Vamos começar então. Acompanhe a leitura. Comparem suas conclusões com as informações a seguir. Para aqueles que já viram o planeta Terra do espaço, como os astronautas, o planeta não deveria ser assim chamado. Ele deveria chamar-se Planeta Água, pois é a água que ocupa a maior parte da superfície terrestre. Mas a maior parte da água está presente nos oceanos, ou seja, é uma água salgada, não adequada ao consumo. Do total de água doce existente na superfície terrestre, a maior parte está nas geleiras, no subsolo congelado, na forma de neve e de gelo, que também não está disponível para uso. Portanto, apenas uma pequena parte do total de água doce existente no planeta está disponível para consumo, que é a água presente nos lagos, nos rios, nos aquíferos e na umidade do ar. Observe então no gráfico a seguir como está distribuída a água no planeta Terra. Então aí, por cores, a gente vai conseguir identificar, ó. Tudo que está em verde clarinho, esse 97,5%,
é água salgada. E percebam aí, gente, a quantidade de água doce. 2,5%. É muito pouco, não é mesmo? Aí, lá da água doce, observem lá, no cantinho direito, um outro gráfico. A parte vermelha, de 68,9%, são as calotas polares. Parte verde, os aquíferos. Parte rosa, rios e lagos. E amarelo, outros reservatórios, vapor d'água, etc. Então, dos 2% de água existente, água doce no planeta Terra, ela está dividida aí por essas cores que vocês acabaram de ver. Como nós lemos no texto, grande parte da água que também não está disponível para nós para consumo está lá nas geleiras, né? Está congelada, está em forma de gelo, em forma de neve e por isso nós não conseguimos usar. Nós temos apenas a água doce disponível então nos rios, nos lagos, né? E aí nós vamos ver a distribuição da água no planeta. A água dos oceanos contém grande quantidade de sais dissolvidas, o que a torna mais salgada. A água dos rios e lagos, por exemplo, conhecida como doce, mas que não é doce, tem menor quantidade de sais minerais dissolvidos. Por que será que tem esse nome doce, mas não é doce? Porque existem as águas dos mares, né, gente, que possui o sal salgada. Então, para diferenciar, tem a água salgada, que vem dos mares e oceanos, e a água doce, que é a água que vem dos rios, que são aquelas que são tratadas para o consumo da humanidade. Não é isso? Então lá, página 104. Agora volte ao experimento. Durante a realização do experimento, você representou a quantidade de água salgada e de água doce existente na superfície da Terra. Lembrem que foi o experimento da aula passada, da garrafa, que vocês tinham que encher a garrafa e tirar apenas uma quantidade num copinho para verificar o que era água doce e o que era água salgada. Então, voltando a esse experimento, você já sabe que apenas uma parte da água doce, representada no volume dentro do copo medidor, está disponível para consumo. Então, o que nós acabamos de ver no gráfico é o mesmo que nós fizemos no experimento da garrafa. Vocês encheram a garrafa de água e o medidor ficou apenas com uma pequena parte da água. Essa pequena parte que ficou no copinho representa a água doce e todo o resto de água que ficou na garrafa representa a água salgada. Então, para dar continuidade ao experimento, observando as informações contidas no gráfico da página que nós acabamos de ler, qual seria o próximo passo para representar o volume da água disponível para consumo no planeta? O que vocês acham? Como é possível representar o volume da água disponível para consumo no planeta? De que outra forma é possível fazer isso? O que vocês acham? Pensem aí. Eu poderia fazer esse experimento de outra forma? Você poderia fazer esse experimento de outra forma para representar a quantidade de água doce e a quantidade de água salgada existente no planeta? De que forma você conseguiria representar? Então, tente aí pensar, analisar direitinho e escreva aí de que outra forma você poderia conseguir representar a quantidade de água existente no planeta. Quantidade de água salgada e quantidade de água doce. Na número 3, vocês vão observar a ilustração do Maurício de Souza, nessa cena aí em que tá o Cebolinha e a Mônica embaixo da água aí, saindo da mangueira da outra personagem. Por que será que a Mônica está com cara de brava? O que vocês acham, gente? Dá a entender que ela está brava por quê? Por que será? Vocês acham que essa personagem está usando a água corretamente? Ela está fazendo o que com essa água? Na letra B, qual a relação entre as conclusões obtidas no experimento,
as informações do texto e a do Maurício de Souza. Então, vocês vão pensar aí, que tipo de conclusão você chegou fazendo o experimento da garrafa e do copo medidor? Que tipo de conclusão você chega através do texto e dos gráficos que nós vimos, mais a ilustração que nós estamos vendo aqui? O que tudo isso tem a ver e o que tudo isso quer dizer? Então, você vai dar aí a sua resposta pessoal na letra B, me dizendo que conclusão você chega com todas essas cenas aí, com todo o texto que foi lido, com o experimento que foi feito sobre a nossa querida água, tão importante, tá bom? Próxima página. Água de beber. Faremos a leitura então dessas informações. Temos mais gráfico aí, ó, para olhar, para observar, para conseguir responder as questões da próxima página. Ok? Então vamos lá. Água de beber. Você sabe qual é o caminho que a água percorre até chegar na sua casa? E para onde ela vai depois que ela é usada? Quais cuidados nós devemos ter com a água retirada dos rios, lagos e poços? Então, aí são perguntas que nos fazem pensar, refletir, né? Qual é o caminho que a água faz para chegar até a torneira, até o chuveiro, até a máquina de lavar? Já pensou nisso? Já teve essa curiosidade? Que caminho será que essa água faz? E por onde? Para onde, né? Que depois que ela foi usada, ela vai para onde? A água que eu uso para o banho, que escorre lá pelo ralinho do banheiro, vai para onde? A água da descarga, da louça que eu lavei, do quintal, para onde vai essa água toda? Para estar adequada ao consumo, a água não deve ter micro-organismos, lixo, resíduo, cor, cheiro ou substâncias que tragam prejuízos à saúde do ser humano. Portanto, é necessário o tratamento da água antes que ela chegue às torneiras das nossas casas. Então, gente, a água ela não vem diretamente lá do rio, do lago, para nossa torneira, não. Ela precisa passar por um tratamento, que é essa empresa, né, que faz, que nós falamos, vimos nas outras páginas, faz esse tratamento de água para matar todo tipo de micro-organismo, para tirar todo tipo de resíduo, o que nós temos na nossa torneira, que sai pelo nosso chuveiro, ela não pode ter cor transparente, não pode ter cheiro, né? A água não tem cheiro. Então, ela precisa ser tratada até que chegue às nossas torneiras. E para isso, vamos observar esses gráficos aí, ó. Observem comigo. No 5, são domicílios abastecidos de água por rede geral, segundo as grandes regiões, de 2000 a 2008. Então, observem que nas regiões do Brasil, ó, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, entre 2000 e 2008, olhem lá, que tudo que está em roxinho é referente ao ano 2000 e tudo que está em vermelho referente ao ano 2008. Então, são os domicílios, são as casas, né, abastecidas de água por rede geral. Já no gráfico 4, são os municípios, ou seja, as cidades que possuem formas alternativas de abastecimento de água segundo as grandes regiões. Então, aí tem as regiões também, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Em que região tem mais, tem menos, né? Aqui no gráfico a gente observa as proporções, as quantidades, né? Então, o que for maior é o que tem mais, o menor o que tem menos, né? Então, o maior, a região Nordeste é onde tem mais bairros, mais cidades que possuem formas alternativas de abastecimento de água, que não é aquela que nós conhecemos, que vem de uma rede tratada que chega até as nossas torneiras. Certo, turma? E aí, vocês vão, então, responder questões da página 106. Aí nós terminaremos a nossa lição de ciências
aqui nessa página. Então, observando as informações que nós lemos do texto e dos gráficos, vocês vão tentar responder as questões aí da página 106. Busque informações em fontes diversas para responder as questões a seguir. O que é buscar informações em fontes diversas? Em vários lugares diferentes, né? Não posso pegar a primeira informação que me aparece e já colocar a resposta. Eu preciso buscar informações, comparar informações. Então, número 1. O gráfico 5 representa o percentual de casas abastecidas de água por rede geral no Brasil. Você sabe o que isso significa? E qual é a importância desse resultado? Então, aqui vocês vão pesquisar, principalmente, né, em fontes diversas, em vários lugares, porque o que significa esse percentual de casas abastecidas de água por rede geral no nosso país, Brasil? E qual a importância desse resultado? Na 2, qual é a informação que o gráfico 4 nos dá? Então, vocês vão olhar lá no gráfico 4, aquele gráfico é resultado do quê? 3, o que são formas alternativas de abastecimento de água? Então, aí, alternativo é uma forma que não é a comum, que nós estamos acostumados. Então, se não é a água tratada que vem para as nossas torneiras, que outras formas alternativas diferentes dessas pessoas ainda usam para ter acesso à água? Então, muita gente ainda usa água que não vem na torneira, diretamente na torneira. E elas usam de onde, né, essa água? Ok, gente? Então, aí, na número 4, algo que nós faríamos em sala de aula, como nós estamos longe, eu vou fazer só a leitura brevemente, e aí explico na sequência. Então, convide uma pessoa de poder público relacionada ao tratamento da água no lugar onde vocês vivem para conversar, trazendo informações sobre a água que abastece suas casas. Entre as informações disponibilizadas, perguntem sobre a poluição de córregos e rios da região, a disponibilidade de água, as orientações para o uso adequado da água. Registrem e organizem as informações e juntos construam um painel com elas, que pode ser exposto no mural da escola. Se em sua cidade houver uma estação de tratamento de água, combine com seus colegas e seu professor uma visita até lá. Depois produzam um texto com as informações obtidas. Gente, não será possível, no momento que nós estamos, fazer, né, essa atividade da forma que o livro propõe. Mas o que eu preciso que vocês façam é: terminem as atividades, respondam as questões, façam as pesquisas necessárias e lá no caderninho de ciências vocês vão identificar a data da atividade, a página do livro e vão informar para mim, aí em Santana de Parnaíba tem estação de tratamento de água? Então, é uma pesquisa que vocês farão. Se tem, vão explicar onde fica, como funciona, tudo isso no caderninho de ciências, tá bom? Então, tá aí mais uma atividadezinha de ciências. Faça a pesquisa. Se na cidade tem essa estação de tratamento de água, você vai informar o tratamento dessa água, quem é a empresa responsável para fazer esse tratamento da água, até que a água chegue aí na casa de cada um de vocês. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Olá, turminha! Mais uma vez para nossa aula de Geografia da semana. Então, abram lá comigo na página 125. Opa, 125. Então, nós vamos ler as informações do título que nós temos aí na página, ó. A mesma água em lugares diferentes. Percebam que desde a aula de português nós temos falado, como eu disse, trabalharemos muito esse tema nesse bimestre, em todas as disciplinas de formas diferentes. Vamos ver de que forma trabalharemos aqui em Geografia? Então, acompanhem comigo a leitura.
Os oceanos também estão divididos em partes menores, que nós chamamos de mares. Alguns mares se tornaram muito importantes pela forma de ocupação feita pelos seres humanos no decorrer da história. Um dos mares mais importantes na história da Europa foi o Mar Mediterrâneo. Vamos observá-lo no mapa a seguir. Então, aí, ó, vocês têm a imagem do mapinha. No livro é bem mais fácil de visualizar, né? Acompanhem aí. E vamos para as novas informações. Entre a Europa e a África, há uma grande área de água ligada ao Oceano Atlântico, por uma paisagem chamada Gibraltar, indicada pela flecha. Olhem lá no mapinha que tem uma flechinha vermelha, virada para a esquerda, né? O Oceano Atlântico é chamado de Mar Mediterrâneo. Dentro dele ainda existem outros mares menores. Você pode perceber que os oceanos apresentam nomes diferentes em regiões variadas do planeta. As margens do Mar Mediterrâneo desenvolveram-se importantes civilizações, como a dos gregos, romanos, árabes, turcos, entre outros. Então vamos lá para a atividade? Número 1. Você consegue identificar as partes menores do Mar Mediterrâneo? Escreva os nomes. Vocês terão que observar a imagem e tentar, né? Tá vendo que tem a setinha, tem alguns traços para ajudar na identificação. Que partes menores do Mar Mediterrâneo a gente consegue identificar na imagem? Dica: são 4 mares, tá bom? E aí vocês tentem localizar quais são o nome deles. Na próxima página, continuando a leitura, as águas dos mares, oceanos, lagos e rios sempre tiveram um papel importante para a vida na Terra e para o desenvolvimento do ser humano. Alguns povos no passado se dedicaram à navegação marítima, de modo especial os povos que ocuparam as margens do Mar Mediterrâneo. Na antiguidade, gregos, romanos e chineses navegaram por mares e oceanos. Depois, nos séculos XV e XVI, navegadores holandeses, italianos, portugueses, espanhóis, franceses e ingleses passaram a navegar por todos os oceanos e encontraram terras que antes não conheciam, como as Américas. A ciência tem aperfeiçoado cada vez mais os navios e seus instrumentos de navegação. Dessa forma, os oceanos passaram a ter grande importância para a navegação e a comunicação entre os povos, possibilitando o comércio. Hoje, os oceanos são importantes para a navegação comercial e turismo em todo o planeta. Essa primeira imagem, ó, tem a legenda embaixo. É a foto do Porto de Santos, aqui em São Paulo, um dos maiores e importantes portos do mundo e o mais movimentado do Brasil. Então, pelo que nós lemos, nós entendemos que hoje os oceanos, os mares são utilizados também para turismo e principalmente para o comércio, né? Produtos que são levados de um país para outro, através das embarcações. Além disso, dos oceanos são extraídos alimentos como peixes, crustáceos e algas. Suas águas são ricas em sal, utilizado no preparo de alimentos. Em algumas áreas, próximas aos continentes, existem também grandes jazidas de petróleo. Então, na foto ao lado, aí à direita, tem a plataforma de petróleo. Voltando, plataforma de exploração de petróleo no litoral brasileiro. Essa fica na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Além dos oceanos, a Terra é irrigada por uma enorme quantidade de rios. Eles se originam das fontes que brotam do interior do relevo, das águas das chuvas, do derretimento e das geleiras nas altas montanhas. Os rios nascem normalmente em lugares mais altos e percorrem as partes mais baixas do relevo, desaguando em outro rio, lago ou mar. Na ilustração a seguir estão indicadas as partes que compõem uma bacia hidrográfica, isto é, as terras banhadas por um rio e seus afluentes. Então, bacia hidrográfica
ela é a terra que é banhada por um rio ou por seus afluentes. Aí na imagem, cada pedacinho da imagem tem um número que nós vamos ter que fazer a atividade aí seguinte, observando então os números nas imagens. Então nós vamos ter que associar aparecem nas imagens e dizer a informação que corresponde a cada número. Então, qual é a nascente? O local onde o rio nasce? Vai colocar o número. Leito, o local onde o rio corre. Foz, o local onde o rio deságua. Afluente, rio que deságua em outro rio principal. Margens, terras que ficam do lado direito e esquerdo do rio. E lago, parte baixa do terreno que acumula grande quantidade de água. Então, de acordo com cada informação, dentro do parênteses vocês vão indicar qual é a imagem que corresponde a essa informação. Então, só para lembrar, aí no Clips, a diferença entre lago e lagoa está no tamanho. As lagoas são menores que os lagos. Por isso existem os dois, tá, gente? Não confundam. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Embora sejam parecidos, né? Então, lago e lagoa têm suas diferenças. Lagos são maiores que as lagoas. Na página seguinte, vamos observar aí o mapa do Rio Grande do Sul, mapa físico, olha só que legal. Em algumas das regiões do litoral e das regiões baixas dos continentes, formam-se muitos lagos, lagoas e lagunas, como a Laguna dos Patos e a Lagoa Mirim, no Rio Grande do Sul. Então, laguna, o que é? É uma depressão onde ocorre o acúmulo de água e possui ligação com o oceano. Observando o mapa, tem também à direita, cada cor corresponde a uma informação, né? E vamos continuar então o texto embaixo. A Laguna dos Patos, no Rio Grande do Sul, é a maior laguna brasileira. Ela recebe água dos rios e do mar ao mesmo tempo. As águas continentais sempre foram importantes para a navegação. Os seres humanos aprenderam a utilizar os rios, por exemplo, como via de transporte. Aprenderam também que é preciso cuidar deles, não jogando entulhos, preservando as águas, cavando os leitos para manter a navegação, mudando a direção, abrindo canais, melhorando, dessa forma, a navegação fluvial. Então, o que é a navegação marítima? É aquela feita nos oceanos e mares. E o que é a navegação fluvial? É aquela feita nos rios. E a navegação lacustre é aquela feita nos lagos. Então, para fechar a nossa aula de geografia da semana, vamos fazer então a leitura do que tem aqui de texto para nós podermos responder quais são os tipos de navegações, ok? Então, os grandes rios do planeta foram e ainda são importantes para o desenvolvimento das civilizações. Observem no mapa onde se localizam alguns dos maiores rios navegáveis da Terra e escreva seus nomes. Então, aqui no mapa, nós temos aí o planisfério, hidrografia, setinha com a imagem para descobrirmos quais são, né, esses lugares, quais são, qual o nome desses maiores rios navegáveis da Terra. Então, cada quadrinho desse vai ser indicado o nome de um rio, ok? Então, eu tenho o mapa para observar, o texto que nós lemos e as imagens para tentar descobrir quais são esses rios, onde eles estão, ok? E por aqui nós terminamos a aula de geografia, tá? Ficou alguma dúvida? Chama pro WhatsApp que a gente tenta esclarecer. Tá bom, turminha? Até a próxima aula.
Olá, galerinha do quarto ano. Aula de história começando. Começamos então dando continuidade à aula anterior na página 149. Tem leitura também. Eu não me importo de fazê-la junto com vocês, porque eu acho que muitas vezes ajuda na compreensão, não é mesmo? Rios. Vamos tentar observar no mapa os 3 rios mais importantes da história da humanidade, ok? Para depois então nós conseguirmos fazer as pesquisas necessárias e as atividades necessárias. Tudo bem? Vamos lá? Observe o mapa a seguir. Nele aparecem 3 importantes rios da história da humanidade. Então aí, gente, percebam que tem 3 rios importantes aí para a humanidade. Então façam a observaçãozinha bem detalhadamente para que vocês respondam a questão número 1. Localize e escreva o nome desses rios. Que rios são esses? Sabemos que são 3, ok? Então, observe que no mapa há uma região chamada Mesopotâmia. Essa palavra significa entre rios. Foi assim que os povos da antiguidade chamaram essa região, porque ela fica entre 2 grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Você pode imaginar a riqueza agrícola que as águas desses 2 rios geravam para os povos que trabalhavam a região da Mesopotâmia. Juntamente com as terras banhadas pelo rio Nilo, essas terras eram as mais férteis do planeta, conhecidas por crescente fértil. Ali surgiram as primeiras cidades da história da humanidade. Podemos afirmar, então, que o Egito e a Mesopotâmia foram 2 das regiões onde surgiram as primeiras civilizações. E aí, o que seria, então, uma crescente fértil, né? Essas palavrinhas em negrito. Esse nome se deve ao formato dessa área se parecer com a lua crescente. Tá vendo lá no mapa? E conter áreas extremamente férteis ao longo de alguns rios. Então, observem lá que ela realmente parece, né? Uma lua, lua crescente, né? E contém nela grandes áreas férteis ao longo dos rios. Então, na próxima página, página 150, em terras mais distantes. Observem também o mapa, aí da Ásia, no caso, para que vocês consigam responder as questões que vêm abaixo, tá? Quais são os rios que aparecem nesse mapa? Então, preciso para conseguir responder, ok? Respondam o nome desses rios. E quais países constam no mapa? Tem bastante, hein, gente? Então, olhem aí quais são os países que estão identificados nesse mapa aí da Ásia e respondam aí na 2. Nos vales desses 4 grandes rios também surgiram civilizações antigas que se desenvolveram utilizando-se das águas dos rios para a agricultura. Os primeiros povos agricultores se fixaram na Índia há milhares de anos. As 2 regiões agrícolas mais ricas que possibilitaram o desenvolvimento dos povos que habitavam a Índia foram as dos vales dos rios Indo e Ganges. A Índia é rica em espécies vegetais que foram cultivadas ao longo dos séculos e enriqueceram a produção agrícola, o que passou a atrair muitos povos, originando uma população numerosa desde o início da sua história. Variados temperos da culinária indiana foram incorporados também aos hábitos alimentares de populações distantes. Os europeus chamavam esses temperos genericamente de especiarias. 3. Então vamos lá. Letra A. Que produtos faziam parte das chamadas especiarias? Você lembra de já ter estudado isso? Então aí vocês vão precisar responder que tipo de especiaria, que tipo de produto era esse considerado como especiaria. Se você não lembrar, você pode pesquisar, ok? Mas tem alguns aí que
receberam esse nome de especiarias? B. Quais as principais utilidades de alguns desses produtos, como a noz moscada e o gengibre? Para que serve a noz moscada e o gengibre? Indiquem aí. E aí vocês, para terminar, farão essa pesquisa sobre as utilidades do cravo da Índia, da canela e do gengibre. Então, vocês vão escrever nesse espaço o resultado da pesquisa de vocês. Ao lado de cada imagem, o que é cada coisa e para que serve, né? Para que eu uso a canela? Para que eu uso o gengibre? E para que eu uso o cravo da Índia? Tudo bem? E estou a atividade da página 52. Nós vamos observar aqui outros tipos de produtos. Outras regiões do Oriente que se desenvolveram nos primeiros tempos da história da humanidade foram os vales férteis dos rios chineses. Foi exatamente nas planícies de 2 rios importantes da China, e aí tem o nome deles, né, em chinês, que surgiram as primeiras comunidades agrícolas chinesas. Observe essas 2 regiões no mapa da página 150. Só voltar lá na página 150 para observar. As mais antigas dessas civilizações datam de 7.000 anos e se localizam às margens do rio Wangyu, né? Deve ser isso a pronúncia. Essas comunidades construíam casas com paredes de taipa e chão de terra batida. Criavam cães, bois e porcos. Confeccionavam objetos de cerâmica decorada. Plantavam painço, trigo, feijão, arroz, cânhamo, repolho e melão. O painço e o arroz são importantes alimentos utilizados por muitos povos. Então, outra pesquisinha aí, gente. Pesquise sobre a importância desses grãos e registre o resultado da sua resposta no espaço abaixo, ao lado de cada imagem. Então, tem a pesquisa sobre o painço, que é essa primeira imagem, e o arroz, a imagem de baixo. Então, a pesquisa é sobre a importância desses grãos. Por que esses grãos são importantes? De onde surgiram? Onde ele é mais cultivado? Todas essas informações certamente vocês encontrarão na pesquisa que farão. Certo, gente? Terminamos então a nossa aula de ciências também dessa semana. Lembrando que, havendo dúvidas, é só entrar em contato com a professora, tá bom? E se vocês souberem de algum colega que não está conseguindo realizar, que não está tendo acesso à internet, porque eu tenho, viu, gente, alguns aluninhos ainda que não falaram comigo. Estou muito triste com isso. Gostaria, sinceramente, que todos falassem comigo no WhatsApp, ao menos, para informar das dificuldades, das necessidades que estão tendo nas lições. Outros têm sido, assim, muito bonitinhos, enviado todas as atividades, mandado sempre um oi, sempre uma foto, e eu sou muito grata por isso. Então, assim, se souberem de algum colega, me avisem, ok? Nós precisamos fazer com que as nossas aulas, ainda que sejam, elas sejam produtivas e atinja a todos da sala. Tá bom, turminha? Conto com vocês. Até a próxima semana.